Olá, bem-vindos ao canal Monitoria Universitária. Eu sou Emerson Isidori e hoje nós vamos resolver o quinto exercício do segundo capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia do autor Hibber. Vamos ao enunciado? Decomponha a força F1 nos componentes que atuam ao longo dos eixos U e V e determine a intensidade de cada um deles. Aqui você tem o eixo U, tá? Aqui você tem o eixo V. Então, primeira coisa, vocês lembram o que é decomposição de vetor? Decomposição de vetor é você calcular, né, e também representar que parcela de um dado vetor atua em um dado eixo, né? Vamos entender isso um pouco. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com eixo normal, não esse aqui, o IV. Vamos imaginar que nós estamos trabalhando com o eixo Y e o eixo X, né? Então eu estou aplicando uma força aqui, tá? Estou fazendo esse movimento aqui assim. Supondo que eu esteja fazendo, sei lá, estou remando, né? Fazendo um movimento aqui para mover um remo. Então eu estou aplicando uma força, tá? Então vou parar aqui, ó. Pum, parei. Então aqui, ó. Você observa o quê? Você observa que essa força que eu estou aplicando, ela tanto é direcionada para frente, né? Ela tanto é direcionada para frente, como ela está direcionada para baixo, né? E aí faz essa diagonal assim, né? Orientada para baixo. Então, eu aplico essa força aqui, parte dessa força serve para empurrar para frente e parte dessa força serve para fazer descer para baixo, né? É claro, porque se fosse para descer para cima era mais difícil, né? Então eu estou fazendo isso aqui, né? Além de pleonasmo, o que mais que eu estou fazendo? Estou fazendo isso aqui, eu tenho essa força, né? Vamos dizer que é F1 também, né? Aí parte dessa força, ela está atuando aqui na horizontal, tá? E parte dessa força está atuando na vertical. Essa força que está atuando na horizontal, naturalmente, dá-se o nome de F1 no eixo X. E aqui é F2, né? F1 também, desculpa, no eixo Y, né? Porque aqui é eixo Y na vertical e eixo X na horizontal. Mas isso pode mudar, né? Dependendo dos ângulos que você receba. Às vezes o X, enfim, o X às vezes ele está atrelado com cosseno, mas ele pode ficar atrelado com seno, depende de onde tiver os ângulos. Mas enfim, isso aí são outros 500, tá bom? Então aqui no lugar de eixos x e y nós temos eixos u e v. Então decompor seria o quê? Ver que parcela dessa força F1 atua aqui no eixo U, tá? Aqui, então tem uma parcelinha atuando aqui no eixo U. A essa componente nós damos o nome de F1 em U, né? F1U. Aí aqui tem uma outra parcela que está atuando aqui, ó, no eixo V. A esse aqui damos o nome de F1 em V. Gente, aqui é 45 graus, tá? Nem vai entrar na conta esse F2, mas enfim. O F2 não vai entrar na conta, mas o ângulo é importante. Então, só para deixar claro, 45 graus aqui. Se bem que esse ângulo nem vai entrar, mas enfim. Então vamos lá, gente. Como que eu vou determinar agora a intensidade dessas componentes? Eu vou determinar somando esses vetores, tá? Daquela maneira. Lembra da regrinha? Origem com extremidade? Origem do segundo vetor com extremidade do primeiro vetor. Então, como eu já falei para vocês, eu gosto de imaginar o vetor dentro de uma caixinha, né? O primeiro vetor que eu vou desenhar aqui na minha soma, né? Então, eu tenho esse primeiro vetor aqui dentro de uma caixinha, né? Então, aqui eu vou copiar o F1 em U, tá? Aqui F1 em U, tá bom? Aí, ele tá certinho com a horizontal, né? Bem aqui em cima, não vou representar ângulo nenhum. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o F1, né? Só que agora em V. Lembra?
origem do segundo com extremidade do primeiro, né? Então eu vou desenhar ele do mesmo jeito que ele está ali, só que aqui, tá? Aqui, tá? Então aqui eu tenho F1 em V. Agora, o que que acontece? Vamos ver os ângulos, né? Muito importante, gente, ver os ângulos. Porque a intensidade dessas componentes serão dados pela regra dos senos. Então é muito importante que os ângulos estejam corretinhos, tá certo? Então aqui, ó, essa componente F1 em V, qual que é o ângulo que ela faz com a horizontal? Ela faz 70 graus, né? Por quê? Porque essa abertura aqui é 70 graus, né? Entre o eixo V e o eixo U. Então, essa outra abertura aqui, que é espelho dessa, também vai ser 70 graus, né? Ou seja, como se aqui eu tivesse outro ângulo de 40, né? Aqui eu tenho outro ângulo de 40. Então, eu sei que aqui eu tenho 70 graus, tá bom? Ok. Agora, na horizontal aqui, né? Quando eu pego metade da circunferência, eu tenho sempre um ângulo de 180 graus, né? Esse pedaço aqui, né? É sempre 180, né? Só que aqui eu já tenho 70, né? Então, para 180, tá faltando quanto aqui? 110, né? Então, esse ângulo aqui, depois eu vou passar limpo aqui embaixo, tá, gente? Esse ângulo aqui, ele vai valer 110 graus, tá bom? Eu vou passar limpo ali embaixo, aqui. E aí eu vou fazer a minha força resultante, que a força resultante das duas componentes é esse vetor, né? O vetor original, né? Então aqui, ó, passar aqui a componente resultante, tá bom? Então aqui eu tenho F1, ok? Aí assim, F1, ela faz quantos graus com a horizontal? Ele faz 30, né? Então tem esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui é 30 graus. Então, gente, ângulos internos de um triângulo. Todo triângulo, ele tem quantos ângulos internos? Sempre 180, né? Então, aqui eu já tenho 30. Aqui eu tenho mais 110, então já deu 140. Então, quanto que está faltando aqui para fechar 180? Está faltando mais 40, né? Tá certo? Eu vou apagar aqui. Com o dedo mesmo, não tem um apagador, mas para eu não sair do vídeo, né? Aí eu apago com o dedo mesmo. Então, passando a limpo, eu tenho isso aqui, tá? Vou desenhar aqui para vocês para ficar mais claro. Para ficar bem legível para vocês. Então, aqui eu tenho um ângulo de 30, tá bom? Eu tenho aqui um ângulo de 40. E eu tenho aqui um ângulo de 110 graus. Aqui é F1 em U. Aqui é F1 em V. Aqui é F1, tá? É a mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa, só passei a limpo aqui. Então eu tenho esse triângulo. Agora eu vou aplicar a lei dos senos, tá? Lembra da lei dos senos? Como é que eu vou fazer isso aqui? Olha só. F1, que é a força que eu conheço, né? Dividido pelo seno de quanto? Qual que vai ser o ângulo que eu vou usar aqui? Olha só. É sempre o ângulo que está olhando para a aresta do nosso interesse, tá? Então, qual que é o ângulo que olha diretamente para essa aresta? Imagina que esse ângulo é um olho, né? Então, este ângulo, se fosse um olho, ele estaria vendo esta aresta aqui, né? F1, né? Então, é F1 sobre seno de 110 graus. Tá bom? Isso tem que ser igual ao quê? Pode ser F1 em U ou F1 em V, qualquer um. Só, é claro, muda os ângulos, né? Mas eu vou colocar o F1 em U primeiro, tá bom? Porque eu quis, mas podia ser o F1
o F1 em V primeiro? Podia. Isso tem que ser igual a F1 em U. Agora, qual que é o ângulo que enxerga o F1U? É o ângulo de 40 graus, né? Se o ângulo de 40 graus fosse um olho, ele estava vendo essa aresta aqui. Não é o de 30, porque o de 30, se fosse um olho, estava vendo esta. Consegue imaginar? Estaria vendo essa aqui, ó. Tá bom? Mas ele está vendo aqui. Tá vendo? Então, é F1 em U sobre seno de 40 graus. Perdão. Acabei de falar para vocês e já ia errando, né? Então, passando isso aqui a limpo, eu vou ter 300 sobre seno de 110 tem que ser igual a F1 sobre seno de 40, tá bom? Então, jogando isso aqui na calculadora, eu vou passar o seno de 40 multiplicando o 300 para isolar o F1 em U. Tá bom? Então, eu vou ter 300 multiplicado pelo seno de 40, tá? Dividido pelo seno de 110, ok? Então, isso aqui vai dar 205. Então, eu posso dizer aqui que F1 em U vale 205 newton. Não botei nenhuma casa decimal. Por quê? Porque o enunciado também não dá nenhuma casa decimal. Agora, o seu professor pode pedir 2 casas decimais, uma, aí vai dele. Mas aí você poderia colocar 205,21 também, não mudaria quase nada, né? Enfim. Agora eu vou achar a outra componente, a componente em V. Tá certo, gente? Então, vai dar o mesmo processo, tá? Então, F1, né, que é 300, sobre o seno de 110 graus, tá? Só para ficar claro aqui, ó, F1, tá? Aqui. Tem que ser igual a F1 em V sobre, qual que é o seno que olha para o F1 em V? O seno de 30, né? Sobre seno de 30 graus. Então, eu passo o seno de 30 multiplicando 300, né? Então, 300 vezes seno de 30, ouvi dizer que dá 150, né? Dá 150, dividido para seno de 110. Então, isso aqui vai dar 159. Então, F1 em V é igual a 159 newton. Tá certo, gente? Então, está completado, né? Está respondido. Espero que vocês tenham conseguido compreender, espero que tenha ajudado, tá? Não deixe de dar seu like ou dislike. E nos vemos no